Vamos lá, galera, dar prosseguimento ao nosso curso de questões inéditas sobre a emenda constitucional número 132 de 2023, né? Que introduziu aí a nossa reforma tributária. Sem mais delongas, bora para cima do dispositivo. Logo em seguida, uma questão que o aborda. A gente vai abordar aqui, pessoal, o inciso 8 e o parágrafo 6º do artigo 153, tá? Dispositivos aí que tratam sobre o imposto seletivo, tá? É o tipo de dispositivo que vai despencar em prova, tá bom? O dispositivo traz várias características aí desse imposto que já foi instituído aí pela Lei Complementar número 214 de 2025, ok? Vamos embora para dentro. Compete à União instituir impostos sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. A lei complementar, né? Todo mundo já está sabendo aí, a 214 de 2025. Então, o imposto seletivo, né, que é um imposto sobre bens e serviços, que vai incidir nos mais diversos tipos de operações, na produção, ou seja, para estabelecimentos industriais, na extração, ou seja, vai incidir em cima aí dos extratores, né? Quem pratica extrativismo mineral, principalmente, né? Extrativismo vegetal, na comercialização ou na importação. Então a incidência aí é bem ampla, tá bom? E os bens e serviços que vão ser objetos de incidência desse imposto seletivo são bens e serviços prejudiciais ao quê? À saúde e ao meio ambiente. Parágrafo 6º. O imposto, então, assim, o inciso 8º foi adicionado aí no rol de impostos cuja competência é da União para serem instituídos. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 8º, né, o imposto seletivo do caput deste artigo, não incidirá sobre exportações. Então, tem imunidade sobre as exportações, tá ok? Então, não haverá um imposto seletivo aí, no caso, sobre as operações de exportação. Nem sobre as operações com energia elétrica e com telecomunicações. Então, não incide nas exportações, não incide sobre energia elétrica e não incide sobre serviços de telecomunicações. Falando, esse dispositivo é cara de prova, pessoal. Tem muita matéria-prima aí boa para o examinador fazer aí as questões. Incidirá uma única vez, pessoal. Então, isso daqui, ó, também vai despencar em prova. O imposto seletivo é polifásico, incidindo nas diversas cadeias aí das diversas cadeias econômicas. Tá falso, ele é monofásico. Tá ok? Então ele é um imposto monofásico, incide uma única vez sobre o bem ou o serviço. Não integrará sua própria base de cálculo, então ele é imposto por fora. Como o IBS e a CBS também vão ser, né? Acabou esse negócio de imposto por dentro, como o ICMS é hoje. Não integrará a sua própria base de cálculo. Então, ele é o quê? Um imposto calculado por fora. Integrará, que já integrará, a base de cálculo dos tributos previstos nos 155.2, 156.3, 156A e 195.5. Quem são eles? O imposto seletivo vai compor a base de cálculo do ICMS, que é o 155.2. Então, lá, quando começar a incidir o imposto seletivo, ainda vai existir o ICMS, que só acaba de ver em 2033, e sobre aí o imposto seletivo vai compor a base de cálculo do ICMS. Vai ter lá o preço da mercadoria, R$100. Imposto seletivo, R$20. Então, R$100 mais R$20. Aí tem que ver se tem IPI, se é o caso de incidência de IPI também. Mas já saiba que o imposto seletivo sempre vai compor a base de cálculo do ICMS. Um 156.3 é o que? É o ISS. Então, o imposto seletivo vai compor a base de cálculo do ISS. O 156A é o IBS, vai compor a base de cálculo do IBS. E
e o 195,5 é a CBS. Em suma, o IS, né, que é o imposto seletivo, vai deixar mais oneroso todos os outros tributos sobre o consumo. Tá? Vai deixar mais oneroso quando ele incidir, né? O ICMS vai deixar mais oneroso o ISS, vai deixar mais oneroso o IBS, vai deixar mais oneroso a CBS, desculpa. Então já saibam aí que o imposto seletivo vai compor a base de cálculo dos demais tributos que incidem sobre o consumo. Poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Isso daqui, o pessoal que não tiver com isso na cabeça vai cair na pegadinha, né? Pô, geralmente não pode ter o mesmo fato gerador, né, e base de cálculo de outros tributos. Ou o imposto seletivo pode. Tá? Então ele pode ter mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária. Então a alíquota é lei ordinária, assim como o IBS é lei ordinária de cada estado e município, a CBS é lei ordinária da União, as alíquotas, né? A lei complementar regula outras temáticas, aliás, todas as outras temáticas, né? Sujeição passiva, base de cálculo, mas a alíquota é lei ordinária do ente competente, seja para o IBS, para a CBS e para o imposto seletivo. No caso, o imposto seletivo é a União que vai instituir, então, lei ordinária da União. Então, a alíquota, lei ordinária. Podendo ser específicas por unidade de medida, né? Específica por unidade de medida, ou ad valorem, tá? Alíquota específica, como ocorre muito no combustível hoje, como no caso do ICMS, né? Tantos centavos por litro de combustível. Isso é a alíquota específica, é uma alíquota que incide sobre a unidade de medida. E a ad valorem é a mais comum, é uma parte sobre o todo, é uma porcentagem sobre o valor aí da operação ou da prestação. Então a alíquota pode ser tanto específica como ad valorem, a alíquota do IS. Na extração, que é uma das atividades sobre as quais o IS incide, né? A gente viu aqui que ele vai incidir na produção, na extração, na comercialização e na importação de bens prejudiciais ao quê? À saúde e ao meio ambiente. Então, na extração, o imposto será cobrado independentemente da destinação. Então, não importa a destinação. No caso de extração, o imposto vai ser cobrado. Caso em que a alíquota máxima, então no caso da extração vai ter uma alíquota máxima, que vai corresponder ao quê? A 1% do valor de mercado do produto. Na extração, não importa a destinação, vai haver a incidência e vai ter uma alíquota máxima. Qual vai ser essa alíquota máxima? 1% sobre o valor de mercado do produto. Show de bola, galera? Vimos aí todos os dispositivos que tratam do imposto seletivo aí na Constituição. Vamos partir para cima agora da questão. De acordo com a redação do artigo 153, inciso 8 e seu parágrafo 6º da Constituição Federal, que trata do imposto de competência da União sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, assinale a alternativa que corresponde a uma disposição expressa do texto constitucional, que é a correta. Ele, diga-se eu, né? Alternativa A. O imposto incidirá em todas as etapas de comercialização do bem ou serviço, de forma não cumulativa, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Não, pessoal. Ele é monofásico, a gente acabou de ver. Não são em todas as etapas. Ele incide uma única vez. Onde está isso daqui? Está aqui, ó, no inciso 2. Incidirá uma única vez. Então, está incorreta. Incidirá uma única vez. Conforme o quê? Artigo 153, parágrafo 6º, inciso 2. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. As alíquotas do referido imposto serão estabelecidas por meio de lei complementar. Não, a gente viu que a alíquota é lei ordinária. Onde está isso, Rafa? Está aqui, ó, no inciso 6 do parágrafo 6º. Lei ordinária, as alíquotas. Lei ordinária, conforme artigo 153, parágrafo 6º, inciso 6. Alternativa C. O imposto poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. É a nossa alternativa correta. A nossa resposta, né? Para quem não conhece, seria uma das alternativas que o candidato, pela lógica, eliminaria. Pô, mesmo fato gerador de outros tributos, o imposto seletivo é permitido. Onde está isso, Rafa? Tá aqui, ó.
Inciso 5. Poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Bom, a nossa resposta, conforme artigo 153, parágrafo 6º, inciso 5. O imposto incidirá sobre as exportações. Não incide sobre as exportações. Tem imunidade sobre as exportações, conforme a gente viu aqui no inciso 1 do parágrafo 6º. Então, está incorreta, conforme não incidirá, conforme artigo 153, parágrafo 6º, inciso 1. O valor do imposto não integrará a base de cálculo do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços para evitar a bitributação. Não é bitributação, ele só vai deixar mais oneroso, né? A base de cálculo dos outros tributos. Então, vai incidir sim, compõe sim a base de cálculo, conforme o inciso 4. Né? Ele compõe a base de cálculo tanto do ICMS, enquanto o ICMS existir, do ISS, do IBS e da CBS. Compõe sim a base de cálculo, conforme artigo 153, parágrafo 6º, inciso 4. Show de bola, galera? Gabarito letra C. Pessoal, grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.